YouTube, eu estou indo para São Paulo para a BGS, me sigam nas outras redes sociais para poder me encontrar e me dar oi lá. Eu já falei antes que esse canal vai mudar um bocado para ter basicamente só vídeo longo e bem trabalhado, mas até eu conseguir fazer essa transição, eu preciso de uns vídeos mais curtinhos e aí eu vou para São Paulo, então tudo ficou um pouquinho muito apertado. Portanto, vamos responder umas perguntas de vocês aí, pra vocês poderem ter um pouquinho de conteúdo enquanto eu estou ausente. Cabrito69 perguntou duas coisas, porque ele é muito apressado. Por que eu vejo uma onda de pessoas julgando obras de clichês como se fosse algo ruim? Já vi gente falando que Jujutsu Kaisen teria sido melhor com um final triste e melancólico, mas eu discordo. 2. Percebi de uns tempos pra cá que animes e mangás estão ficando muito populares. Até mesmo os noias que já conheci no colégio assistem animes. Há 10 anos atrás, quem assistia animes muitas vezes era visto como um nerd virjola. Como você acha que essa mudança aconteceu? Em primeiro lugar, tem um vídeo nesse canal aqui sobre clichês. Vai lá dar uma olhada, que aí tem a minha visão em geral sobre a questão de clichês. Mas falando aqui um pouco por cima. Uma história é baseada em vários tropes, ou tropos. Elementos da sua história que são comuns para diversas histórias diferentes. Tem um alívio cômico, ele é um trope. Tem um anti-herói dark e edgy, ele é trope. Tem uma profecia, isso é um trope. Uma história acabou com um final feliz, isso é um trope. Um clichê vem quando esse trope é repetido tantas vezes que acaba ficando cansativo pro público. Portanto, é muito vago e eu não gosto que usem clichê como uma ofensa a alguma coisa. Porque o clichê tá nos olhos de quem vê. Eu não consumo muito história de romance. Tudo que eu vejo em uma história de romance é um pouco novo pra mim. Mas pra quem já consumiu 500 milhões de histórias de romance, muitos daqueles tropes ali agora são clichês. Então é muito vago. O problema de um clichê pra mim vem mais na intenção do autor e como você consegue ver isso na história e como esse clichê se encaixa com o resto da narrativa. No sentido de, se você inserir um clichê na história porque você já viu que isso é um elemento que esteve em outras histórias e já tá nas outras, né? Tem que estar aqui também. Aí isso não é legal. Se você colocou porque você acha que encaixa, aí você acha que encaixa, tá tudo bem. A galera pode ficar muito cansada porque já viu isso antes, mas se você acha que encaixa, encaixa. Observar um elemento individualmente, ao invés de como esse elemento interage com a narrativa em geral, não é uma coisa muito legal a se fazer. E quanto a Jujutsu, eu não esperava que ia ter um final mais positivo, então não incomodou. Eu esperava que ia ser um final mais agridocezão mesmo, só que aí não foi, eu tipo, tudo bem, tudo faz. Indo pra segunda pergunta, ser nerd é legal hoje em dia. Isso é estranho de dizer, mas meio que é, né? Filmes e séries, blockbusters, ou que querem ter muita view hoje em dia, são de quadrinho de super-heróis, ou de jogos. Teve um filme de D&D há pouco tempo. Até Stranger Things, por exemplo, usa muito D&D como um contexto pra sua história e foi uma das primeiras temporadas mais hypadas que eu já vi na minha vida. Não é especificamente que animes se tornaram mais popular, é que coisas relacionadas à cultura geek se tornaram mais populares e anime está nisso também. Portanto, todo mundo vê anime hoje em dia. Vai durar pra sempre? Eu não sei, mas esse é o mundo que vivemos agora. Lucas Oliver 2571 perguntou: qual sua opinião sobre Percy Jackson? Por que você acha que essa saga de livros e as outras sagas seguintes deram tão certo do seu ponto de vista? Completa, eu só li a primeira saga de Percy Jackson. Eu hoje em dia não curto mais tanto no sentido de eu não voltaria pros livros. Mas foi uma parte muito importante da minha infância e do meu processo de começar a ler livros e eu tenho muito carinho por eles. Minha visão e eu tô falando só da primeira saga. Em primeiro lugar, a forma como o Rick Riordan junta a história principal e as histórias sendo contadas momento a momento é muito legal. Cada capítulozinho parece uma mini aventurinha no meio da aventura maior que tá sendo contada no livro, que tá sendo contada na saga inteira. Ladrão de Raios é a história inteira deles indo atrás do ladrão de raios, tentando recuperar o raio. Mas aqui um momentinho no meio onde ele luta contra a Medusa. Se eu não me engano, ele luta contra o Mantícore no primeiro também. Essas aventurazinhas, esses acontecimentozinhos no meio da aventura são divertidos de ler por conta própria. Então prende muito uma criança ou um adolescente, pré-adolescente que seja, lendo esse livro. Porque não é só um bando de gente conversando sobre o plot e só focando no plot e conversando do plot e aí o plot e falando do plot e eventualmente a gente chega na parte divertida do livro. Não, o livro inteiro é divertido. E aí se a gente expande pras sagas, Mar de Monstros, sobre indo pro Mar de Monstros. Só que tem a saga principal do que está acontecendo também. São várias historiazinhas dentro de uma história maior, dentro de uma história maior. Esse estilo de escrita é muito legal pra uma criança. Outro ponto também, e esse é particular da primeira saga de Percy Jackson, eu adoro que o livro tá em primeira pessoa. Percy é um protagonista muito fácil de você se encaixar nele, se imaginar e falar, nossa, eu sou literalmente Percy Jackson. Só que ele tem muita personalidade ainda assim. Ele é meio babaca, e é parte do motivo pelo qual eu gosto do personagem. Ele é um otário, de forma positiva. Quem está contando essa história é o Percy, e ele conta essa história bem, porque a escrita não é seca e objetiva. A escrita tá do ponto de vista dele. Tem uma cena em Batalha do Labirinto, se eu não me engano, onde tá o Percy e a Annabeth, e aí tem os montes atrás deles, e aí o Percy fala, tipo, vai que eu vou ficar aqui e lidar com eles e tal. E ela vai e beija ele, e depois vai embora. O que tava no texto depois disso, se me lembro bem, era algo do estilo, eu tô com vontade de sentar no chão e pensar um pouco sobre a vida agora, mas eu meio que tô ocupado com os monstros aqui tentando matar, né? É engraçado, é divertido. Eu acho que esse é o maior ponto
de Percy Jackson que faz Percy Jackson funcionar. Ele é divertido, é legal de ler, especialmente se fosse o primeiro livro. É uma chita gostosinha. Não conversa mais comigo hoje em dia, porque é claramente para um público infanto-juvenil, mas é um ótimo livro para um público infanto-juvenil. É bem divertido. Kaito disse: tudo que é Ed é objetivamente ruim ou tem como colocar isso numa história de forma adequada? É objetivamente ruim. Limpa isso, tira isso de mim, meu Deus. Que nojo. A resposta... Caralho, eu realmente tenho a alergia à palavra objetivo, tá bom. A resposta é obviamente não. Nem tudo que é Ed é ruim. Ed é usado muito como um insulto pra falar muito aquelas histórias, os personagens são muito... Não é uma fase mãe, sabe? Usam o lado sombrio e dark. Muitas vezes quando usam Ed como insulto, eles estão falando que tem esse lado, porém ele é vazio e não tem nada mais profundo do que isso. É só pra tentar chocar e fazer um personagem legalzão. Mas eu não acho isso certo. Eu acho o Guts de Berserk, por exemplo, um personagem Ed. Ele também é um personagem extremamente complexo e profundo. Esse meio que é o ponto. Esses momentos Edzão dele são meio que uma máscara, intencional ou não, por causa que o mundo feriu ele muito, então ele vai ferir de volta. Tá ótimo. É muito Ed, mas tá ótimo. E eu sei que uma galera fala: não, o Guts não é Ed, ele só é dark e traumatizado. Ele age da exata mesma forma que muitos personagens que a galera critica por serem Ed, porém, ele é bem escrito. Se você quiser usar Ed como é isso e é mal escrito, então é contigo. Mas não é muito essa vibe não pra mim. Além disso, dá pra fazer um personagem Ed simples e básico e raso que é legal. Badass, fodão, os caras 4. Tá tudo bem, acontece. Então, a minha resposta é essa. Não é impossível ser bom, não. É só fazer alguma coisa boa. Dragão Reptiliano perguntou: alguma dica sobre como começar a escrever uma história? Tenho uma sempre planejada, mas não sei como começar a escrever de verdade. Cara, é muito simples. Você senta a bunda, olha pro teclado, olha pro computador, e aí você não faz nada pelo resto da sua vida, porque é difícil começar. Eu tô brincando. Você escreve, porra! Caralho! Porra! Como que a gente começa a escrever uma história? Escreve a porra da história! Nenhuma dica que eu falar aqui consegue superar a habilidade de você só sentar a bunda e escrever. De você praticar a sua escrita. Você pode começar a escrever e pensar: ah, isso aqui é muito difícil. Ou, ah, isso aqui não tá bom. Nossa, tô muito ruim nisso daqui. Já começaram a aprender um instrumento? Tu vai tocar com uma porra de um tubérculo por, sei lá, 4 meses. Até você pegar o jeito. Mesmo que você saiba tudo de teoria musical. Porque a prática é importante. Então essa é a minha dica. Leia tanto a parte teórica de como deveria funcionar uma narrativa, quanto leia literalmente histórias, consuma mais histórias pra você ter um repertório a partir disso. Uma base mais ou menos de como você vê diálogos que são legais, ou vê descrições que você acha que são legais. Leia, consuma obras, e aí você vai lá escrever e você escreve. A dica que eu sempre gosto de dar é: escreve no mínimo 200 palavras por dia. Se for, claro, um texto em prosa, óbvio. Se for uma HQ ou sei lá, desenha um painel por dia. Mesmo se estiver uma merda, mesmo se você achar, nossa, aqui tá muito ruim, foda-se, escreve. E amanhã escreve mais, e depois escreve mais, e depois escreve mais. Acostume-se ao ato de escrever. Depois você pensa na qualidade. Você não vai publicar a primeira coisa que você escrever, acredite. Você vai mudar e mudar de novo, e reescrever partes e blá blá blá. Bullies Watching perguntou: Daniel, qual dica você daria pra alguém que quer mestrar uma campanha de RPG com foco em terror e com muita cutscene? Cutscene em um RPG de cutscene? Tu falou campanha de RPG, então eu tô assumindo que é RPG de mesa. Nós não vendemos isso aqui, senhor, desculpe. Talvez na loja do seu Zé, no fim da rua, tenha lá umas cutscene pra tu comprar, quem sabe. Tá, mas falando um pouco mais sério, o que eu tô assumindo que você está dizendo é um foco no roleplay, né? Sair de perto da ideia de combate e ir mais pra roleplay. A minha resposta pra você pode ser muito broxante, que é só mestre, irmão. Uma história de RPG de mesa não precisa de muito combate. Eu, quando mestro, não boto muito combate. Eu não gosto de narrar combate. Narrar combate é chato. Assim como eu falei mais antes, prática. É só praticar, mestrar, que aí eventualmente você pega o jeito, é isso. Se o que você quiser dizer com cutscene são aquelas cenas onde você tá narrando meio que pra si mesmo, no sentido de você tá narrando uma coisa com um bando de NPCs conversando entre si, e tendo os arcos dos próprios NPCs, e explorando o mundo entre eles, enquanto os players estão ali meio que só assistindo, sabe? Assistindo uma cutscene, não. A minha resposta é não. Isso só não é legal de se fazer em um RPG. Pão de Ló 90 perguntou: quem ganha na porrada, Jacket ou Zero? Jacket sendo protagonista de Hotline Miami e Zero sendo protagonista de Katana Zero. Eu só tô respondendo esse, eu não falo de Power Scaling, pau no cu. Mas só tô respondendo esse porque já me perguntaram mais de uma vez em mais de um lugar diferente. Eu não entendo qual é a mente das pessoas que perguntam isso. De um lado, nós temos um ex-militar, que é uma máquina de matar, um verdadeiro exército de homem só. Ele entra em algum lugar e só mata todo mundo, e aí vai embora como se nada tivesse acontecido. Absolutamente imparável. E do outro, nós temos exatamente a mesma coisa, só que ele para o tempo.
Eu sei que o 0 não é exatamente para o tempo, mas o que você quer que o Jacket faça? Ele vai ser randomizado. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. De novo, vão lá nas minhas outras redes. E também no meu canal de corte, que eu vou ser muito mais prevalente lá do que nesse canal aqui. Não que esse canal aqui vai parar, é só que vai ter menos vídeos e vai ter vídeos mais bem trabalhados, então mais longos. Até a próxima e até!